Seja bem-vindo ao Fora do Canal. Você está no site www.foradocanal.com.br. Eu quero agradecer imensamente a uma pessoa que está acessando o nosso trabalho, que é a Luana Queiroz, que nos alertou que a nossa transmissão estava saindo sem som. Obrigado, tá, Luana? Ela mandou mensagem lá pelo YouTube. Se você está chegando aqui agora, esse é o Fora do Canal. Se você foi convidado, entendeu, para assistir, esse é o seu amigo Edson Charles que está falando com você e a gente agradece a sua conexão. A gente teve um problema técnico, mas a gente vai seguir daqui como se não tivesse problema nenhum, tá ok? E a gente pede desculpa às pessoas que estão acessando agora, estão chegando agora e se depararam com a nossa falha técnica. Perdoa, acontece mesmo, mas a gente já corrigiu e eu vou falar para você, estamos aqui com o Léo Rangel. Ele é brasiliense, tem 40 anos, casado e tem 2 filhas. Ele é advogado, né? E tem uma história muito bacana na nossa cidade e está lutando aí pelo cargo de deputado distrital. Tudo bom, Léo? De novo aqui. Tranquilo. Queria Desculpe aí qualquer coisa, tá? Não, que isso. Então eu vou aqui também agradecer mais uma vez a presença, né? E a participação das pessoas aí por ouvir a gente. Isso é muito bacana, essa interação. Fico muito feliz com isso. Isso, bacana. Você é brasiliense e a sua família, qual é a sua origem? Eu sou brasiliense, né? O meu pai é carioca, minha mãe é baiana, né? De Cocos, na Bahia. E tenho 3 irmãs, né? E todos nasceram aqui em Brasília, então sou filho dessa terra. Filho dessa terra. E você, eu vou adiantar as perguntas aqui para a gente chegar bem no onde a gente quer saber quem é você, tá? Como foi a ideia de ser um candidato a deputado distrital? Alguém te convidou para entrar na política? Eu gosto de política desde os meus 9 anos de idade. Sempre gostei de assistir aquelas propagandas eleitorais, né? Eu lembro que minha mãe falava, desliga essa televisão, menino. E eu sempre, não, eu quero assistir, e fui. Sempre me interessei, estudei sobre os casos, mas ativamente eu nunca havia participado. E aí, em 2018, né, fui convocado para coordenar a campanha da deputada federal Paula Belmonte e eu comecei a me interessar de forma ativa. E em seguida, o Zé Orlando, né, uma referência na cidade do Guará, administrador por 2 vezes, sempre ficava atrás de mim, né? A gente tem que ter um candidato da cidade, a gente tem que ter um candidato que olhe por nós, que tá todo mundo perdido e tal. E muitas vezes eu recusei o convite, mas quando eu comecei a atuar de fato, né, em prol da comunidade, eu vi que realmente nossa cidade estava abandonada, a gente precisa de uma voz, a nossa cidade, nossos moradores não têm voz dentro da cidade do Guará, e devido a isso eu aceitei o convite do Zé Orlando, e hoje eu boto à disposição meu nome para ser representante, não apenas do Guará, mas do Distrito Federal na Câmara Legislativa. A cidade é enorme. Brasília tem 62 anos e um perímetro urbano enorme. Vai de Braslândia a Planaltina, nós temos aí Sobradinho, Gama. Conta para mim, você morou sempre no Guará? Como é que foi sua história? Não, eu morei no Gama. Né? Tive a minha infância, mas a gente tinha o Expresso Biplan, né? Sim. Então a gente todo final de semana, como meus avós moram, né, no Guará. Então a gente tinha todo final de semana a gente ia pro Guará. Então por isso que sempre cativei desde a minha infância amigos no Guará e amigos do Gama. Mas depois mudei definitivamente para a cidade do Guará, onde como todo guaraense é apaixonado pela sua cidade, e de lá não quero sair mais. Bacana. E andando pela cidade assim, você fez o curso de advogado, né? Voltando lá atrás, andando pela cidade, você estudou escola particular ou escola pública? Sempre fui aluno de escola pública. Eu sou fruto da escola pública. Sim. Somente a faculdade, que foi a faculdade particular, até porque, como eu falei, eu tinha TDAH, então eu tinha essa dificuldade, então seria mais rápido para mim, até porque eu já tinha perdido um tempo. Sim. E aí eu resolvi entrar na faculdade, mas foi uma faculdade boa, que me deu uma base para que eu conseguisse lograr êxito e se tornar advogado e passar no exame da ordem, né? Bacana. E como é que você vê a educação hoje?
baseado no tempo que você estudava em escola pública lá atrás? É muito diferente, né? Com relação à convivência com as pessoas, antigamente, como eu falei, bullying, se você falar bullying hoje, você é capaz de ser preso. Antigamente a gente brincava, todo mundo com o outro, xingava, chamava de gordinho, orelhudo, né, barrigudo, nhonho, né? Que era o meu apelido, né? E hoje você não pode fazer isso. Então, relações mudou muito, muito para pior, né? Sim. Mas a qualidade da educação, ela permanece. O que falta é mais realmente a valorização dos profissionais da educação e também um olhar diferenciado na questão dos alunos, de mais qualidade. A gente tem que diferenciar, porque muitos alunos, uns são diferentes dos outros. Sim. Né? Eu, como tive TDAH, tive muita dificuldade na escola pública porque não havia essa relação de distinção entre um aluno e outro. Então eu tive muita dificuldade. E hoje a gente tem que fazer isso também. Essa é uma meta, né? Certo. Você que está interagindo com a gente agradece a sua conexão. Você que está no site fora do canal, a gente agradece. E a gente tem um cantinho, né, para você mandar mensagem para a gente e fazer uma pergunta. Você vai lá no site fora do canal.com.br. Lá tem um espaço chamado mural. Você clica em adicionar mensagem, bota o seu nome, a mensagem para quem você quer enviar, o seu e-mail, a sua cidade e uma pergunta. Pode rasgar seda, pode fazer uma crítica, pode dar uma sugestão. A gente está aqui para atender você nessa interatividade. Se você está no YouTube, a gente agradece aí a conexão no YouTube, mas a gente consegue ver mais aí as mensagens no nosso site. Agradecer também ao pessoal que está aqui no Facebook, está interagindo com a gente e compartilhando também a nossa transmissão. A gente agradece demais. A gente vai transmitir e vai replicar essa transmissão durante muitos dias. Então, se você está chegando só agora, a gente agradece, mas você pode assistir novamente a nossa transmissão, ok? Vamos lá, você, no Guará atualmente, você, antes de se candidatar, você fazia o quê? No Guará eu advogava, né? Tenho um escritório na QR40. Mas também me envolvo muito com cultura. Sou diretor jurídico da Império do Guará, na escola de samba lá tradicional, há mais de 45 anos na cidade. Então eu gosto muito de cultura, me envolvo muito. E a gente também tem alguns institutos, né? Como eu falei, do social, que isso é muito importante. Eu faço parte do Conselho Fiscal do Instituto Adenilson Cruz. É um instituto que a gente hoje entrega entre 400 a 600 marmitas para as pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade. É um instituto aí que já está lá para uns 7 anos, mais ou menos, né? E regularizado. A gente sempre funcionou antes da forma aleatória e tal. Lá tem a ajuda de alguns empresários que estão junto com a gente, ajuda, mas a gente não tem nenhum real do poder público, né? E essa é uma ideia também, atingir mais pessoas, porque a gente caminha por Brasília, em cidades mais carentes como Sol Nascente, né, Ceilândia, Samambaia, e a gente vê que muitas pessoas estão passando dificuldade alimentar. E a gente não consegue atingir todas elas. Até porque a gente às vezes tira dinheiro do bolso, é um recurso muito pequeno nosso, e essa é uma intenção também de se tornar deputado para que eu possa ajudar esse instituto e vários outros institutos que ajudam as pessoas e não recebem nada do governo. Você tem que religião? Qual é a sua religião? Eu sou católico apostólico romano. Sim. Desde quando nasci. E você, no seu instituto, você também apoia e ajuda as pessoas carentes dentro da igreja? Lá a gente não faz distinção com relação à religião. Sim. Né? Tanto é que o Adenilson Cruz, que é o que leva o nome do instituto, ele é evangélico. Sou católico. E lá a gente não está fazendo essa distinção. A gente está olhando pessoas. A gente quer ajudar pessoas, independente de religião que seja. Sim. A gente vai atrás dela. Se ela tiver com dificuldade, a gente vai ajudar. A gente teve uma pandemia que durou muito tempo. Hoje já não temos mortos já por conta do Covid no Distrito Federal. Tem praticamente um mês que não morre ninguém, graças a Deus. Porém, a gente ficou sem cultura, sem carnaval, sem trabalho, sem atendimento social. Como é que você sobreviveu e como é que você apoiou essa turma toda, tanto na área carnavalesca quanto na área social, quando você estava distribuindo cestas básicas? É muito curiosa a pergunta, é interessante, que realmente a pandemia, não só a pandemia em si, mas eu acho que a gestão governamental prejudicou muito a cultura da cidade de Brasília no geral, né?
e precisou muito de benefícios, essas coisas todas, que eu acho que ainda não foi o suficiente, porque a cultura é muito essencial na vida das pessoas e muitos artistas, músicos, deixaram de ganhar o seu dinheiro para levar a cultura para as pessoas, o que impediu, que o mais importante é a cultura. Sim. E ele não levar a cultura, o artista não levar a cultura, isso é ruim demais. E a pandemia fez isso. Mas não foi só a pandemia que ocasionou isso, foi a falta de gestão do governo em ajudar esses artistas que ficaram muito prejudicados. E a nossa ideia hoje é refazer isso, né? Fazer uma política forte de valorização da cultura de Brasília, para que a gente possa levar a cultura para todos os cantos do Distrito Federal. Sim, a gente está aí com o Léo Rangel. Ele é advogado e está pleiteando o cargo de deputado distrital na Câmara Legislativa do DF. Ele tem o número 12344, né? Vou pedir para ele divulgar o seu número e as redes sociais para as pessoas se aproximarem aí de você também. Vamos lá. Não, bacana. O Léo Rangel, 12344, né? Esse é o candidato da renovação, mas uma renovação com qualidade. Não é uma coisa nova, mas que não tenha qualidade. E a gente está lá nas nossas redes sociais, Léo Rangel DF, né, no Instagram, que é uma rede que a gente mais utiliza, que lá está todos os nossos compromissos, registrado em cartório, em respeito à população de Brasília, que merece demais o respeito. Não adianta a gente ficar com os candidatos que fala e não faz muita coisa. Então, todos os nossos compromissos registrados em cartório para a questão de respeito à população de Brasília. Lá também tem as suas propostas. Fala pra gente das suas propostas. Tem sim, tem todas as nossas propostas lá, todas elas também, a maioria voltada para a cultura, né? Que é fortalecer os conselhos de cultura das cidades, com uma lei forte, né? Para que a gente não tenha mais espaço, lacunas que o poder público não possa atingir. A gente vai modificar isso, vamos fazer isso de fato. Tem a proposta, questão da saúde, eu registrei em cartório que eu vou continuar sendo atendido pelo Sistema Único de Saúde nos hospitais públicos do Distrito Federal. É um compromisso que eu tenho. Isso é registrado em cartório, não é uma conversa, está lá no 5º ofício do Guará. Outro projeto, outro compromisso que eu tenho com a população de Brasília, que eu fui o único candidato, seja ele distrital, seja ele federal, seja ele senador, governador, presidente da República, que registrou em cartório, que se eu não cumprir as minhas metas em 12 meses, eu peço renúncia. Então, isso é uma questão de valorização. Temos a ideia também de lutar pela educação integral. É um outro compromisso registrado em cartório. Eu tenho que fazer isso, porque a gente precisa dar qualidade para a educação de Brasília, porque a gente está ficando atrasado em muita coisa e não tem um olhar diferenciado, um olhar mais sensível para a educação, que é muito importante. E lá tem vários outros projetos. Se a gente for ficar falando de projetos aqui, a gente fica... Mas é bom, sabe por quê? Porque a gente tem a propaganda eleitoral, que ela costuma ser 8h30 da noite, né? São, acho que 35 ou 25 minutos, né? E a pessoa fala aí por 15, 3 segundos, 8 segundos, entendeu? Sim. E muitas vezes a pessoa passa direto e acaba que o candidato à eleição, ele cai no caricato, né? Fica muito engraçado, falar muito rápido, é editado, e aí, aqui não, aqui você pode falar suas propostas, sabe por quê? Porque você convidou as pessoas para assistirem, e talvez essa pessoa que você convidou mais um e convidou mais outro, e é um cartão de visita sensacional à rede social e também o trabalho do Fora do Canal. Então fique à vontade de falar das outras propostas que você tem. Por exemplo, a gente pode falar de serviço social. O que você vê, né, hoje em dia com o CRAS tão deficitário, fazendo as pessoas dormirem na fila de madrugada? Fala pra gente, que ideia você tem para melhorar essa situação? Ali foi uma falta de gestão, como eu já vim falado antes. Sim. Ele omisso por muito tempo, porque necessitava de um concurso público, né? Ou chamar algumas pessoas que estão em cadastro de reserva, isso é essencial. Não adianta agora colocar militares para fazer isso. Tudo na vida eles estão colocando militar, mas tem que ser pessoas qualificadas, que atendam as pessoas de forma sensível, com muito carinho, que elas precisam, já estão passando muita dificuldade. Então, nada melhor. Assim, a gente vai demorar muito para reaver aquele CRAS novamente, porque nós deixamos passar o concurso público para dar qualidade no atendimento dessas pessoas. Então, não adianta a gente querer fazer uma coisa no desespero agora
porque a gente não vai conseguir resolver. A nossa ideia é trabalhar para um concurso público, que é muito, muito importante, botar pessoas com qualidade para atender a população de Brasília. O Distrito Federal ficou com mais de 135 dias sem chuva, se eu estiver enganado, 140 dias sem chuva. A gente viu que nesse tempo muita gente passou fome, sede, ficou desassistida. Porém, veio a chuva. E o Distrito Federal parece que era feito de sorrisal porque o asfalto está se desfazendo. Você tem alguma ideia sobre a mobilidade e também sobre a reforma desses acessos de mobilidade das pessoas? Sim, isso é uma realidade em todo o Distrito Federal. O asfalto é de péssima qualidade. Tem cidades aí que estão há mais de 2 décadas sem trocar o asfalto. E assim, não adianta eu chegar aqui como pretenso candidato a deputado distrital dizer que eu vou pavimentar as ruas todas, né? Porque essa não é a função do deputado. Sim. O que a gente vai fazer é destinar a emenda e cobrar do governo, fiscalizar o serviço de qualidade, modificar os asfaltos no Guará, no Gama, Ceilândia, Taguatinga, seja onde for. Mas as pessoas precisam ter um serviço de qualidade. E eu não vou aqui também, como eu vejo vários folhetos de candidatos, eu vou construir creche, eu vou construir isso. Deputado não constrói nada. Deputado fiscaliza, deputado faz lei, deputado destina emenda. E a nossa ideia é destinar emenda e fiscalizar a obra conforme para a população. Você falou muito certo, porque muita gente, eu tenho visto que já está acabando a campanha, né? E muita gente demorou a receber o fundo partidário para fazer sua divulgação, né? E muita gente que não fez a divulgação está fazendo praticamente um recorte e cola da campanha ou de uma boa ideia, não é verdade? Então, quando você fala assim, o deputado ele tem que ouvir a população, tem que destinar emendas para isso. Por exemplo, assim, a sua cidade não foi contemplada com asfalto. Vai lá na Câmara Legislativa, você elegeu a pessoa ou vai eleger a pessoa, lá é o lugar para você não desabafar e sim pedir que ele seja um gestor público e traga solução para as pessoas. E você, falando de reformas, né, e de emendas, a gente tem 3 coisas muito graves que a gente percebeu nesses últimos anos. O transporte público, que foi tido para ter 5 anos funcionando bem e trocada a frota. Né? E depois passou para 7 anos. Depois protelaram e não conseguiram. E depois veio um recurso escandaloso para as empresas de transporte. Hoje a gente tem aí apenas 246 mil transportes. Eu estou enganado, eu tenho as informações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o transporte público e sobre esse atendimento à população com transporte público. Essa situação se tornou uma grande piada, né? Porque o governo, dentro da pandemia, foi pressionado pelos donos de empresa de ônibus e transferiu para essas empresas quase 2 bilhões. Não houve melhora, na verdade houve uma piora, porque eu vi reportagens, salvo me engano, de ônibus que soltavam o volante na mão do motorista, portas não fechavam, e a gente pergunta, onde é que foi esses 2 bilhões para as empresas de ônibus? Então assim, mas a gente tem que focar também, não estou colocando culpa apenas no governador, que isso também foi participação muito dos deputados, que destinaram o valor, autorizaram o valor, mas não fiscalizaram. Sim. Eu não vejo um deputado fiscalizando, entrando dentro de um ônibus, utilizando como se fosse, que deve ser feito dessa forma, para ver a qualidade do serviço. Então só quem sofre é a população, que pega ônibus dia e noite e vê que a melhoria não teve, os ônibus estão precários, tem muitos ônibus que foram da antiga empresa que foi licitada, que foi vendida, tem ônibus aí que tem mais de quase 20 anos de uso, que não consegue mais atender a população de Brasília. Então se tornou uma grande piada. Nós, comunidade do Distrito Federal, vamos trabalhar sempre com aquele nariz de palhaço, né? Sim. Porque o dinheiro sai dos nossos impostos, é investido em uma empresa privada e não tem um retorno do poder público na melhoria do transporte. Então a gente tem que mudar isso. Mas a gente tem que mudar de forma coerente, concisa e com qualidade.
E essa é a nossa ideia, entrar na Câmara Legislativa para bater de frente, para fiscalizar, porque o nosso foco é o povo, é a população, que deve ser respeitada e deve ter um olhar diferenciado com o transporte público de qualidade. Tem cidade em Brasília que tem apenas 15 linhas de ônibus, tem apenas, acho que, alguns momentos para atender a população, como Braslândia, que só tem uma empresa de ônibus, como Gama, que agora tem duas, Planaltina hoje tem duas e meia, né? Porque tem uma parte lá de Planaltina que quando chega em Sobradinho o carro quebra, então eu digo que é duas empresas e meia, né? Como é que você vê assim para o usuário, não falando de governo, de falar assim para defender o usuário e ajudar o usuário nesse sentido, seja oferecendo mais linhas, seja pleiteando mais emendas para a população? Como é que você vê a solução para isso? Eu não vou muito longe, né? A nossa realidade no Guará, apesar de ter várias empresas de ônibus que operam para várias cidades, é de péssima qualidade. Sim. Eu saio de casa para deixar minhas filhas na escola por volta de 7h30, 7h40, e nossas paradas de ônibus estão lotadas. Ou seja, não tem uma quantidade de ônibus necessário. E isso porque o Guará tem metrô. No Gama fizeram o BRT, que também, me desculpe, mas é de péssima qualidade, as pessoas esperam muito na fila, a gente já acompanhou muita reclamação, a gente esteve no BRT panfletando e todo mundo dizendo que estava uma precariedade. E assim, destinar emenda é até complicado, porque foi destinado 2 bilhões, né, como eu já falei, e o deputado destinar emenda para transporte público fica meio incoerente, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que se unir, quem for eleito, por isso que a população tem que votar em pessoas, renovar com qualidade, quando eleito, fiscalizar. Se tem que ser 7 anos, se a lei determina que são 7 anos, que veja os ônibus realmente, daqueles que estão mais de 7 anos, tem que ser trocados. Isso aí é questão de respeito com a população. A gente tem que estar lá na frente, na linha de frente, para que o atendimento de qualidade chegue lá para o morador, para a população de Brasília. A gente tem 3,5 milhões de habitantes no Distrito Federal, contando-se com o DF em torno, né, quase 4 milhões e mais de 2 milhões de eleitores. Com certeza vai estar para colocar algumas pessoas e fazer alguma renovação na Câmara Legislativa e também na Câmara Federal. A gente olha que o transporte lá está escrito assim, bem na entrada. Abriu a porta, esconde o que está escrito lá, né? Lotação do ônibus, 40 sentados e 70 em pé. Na verdade, não é 70, né? Mas assim, é quase isso, porque a gente não consegue nem ler o que está escrito. Hoje tem ônibus que sai de Planaltina com 120 pessoas dentro do ônibus. A gente tem ônibus que sai da Ceilândia, que é só para vir para o centro, né? E a gente não vê. Qual seria a solução assim, para a gente ter um transporte mais eficiente? Vou ter que voltar nessa parte, que você é guaraense. Certo. Antigamente falava-se muito do curral lá de Itaguatinga Centro, né? E hoje a gente não vê assim uma solução, tipo assim, de baldeação. A gente tem uma baldeação do metrô, mas nunca funciona como a gente imaginaria, como seria o sonho de algum governante ou alguma pessoa idealista em relação ao transporte. Diga para mim, existe alguma ideia para alguma secretaria de mobilidade, para você fazer alguma moção em relação a essas coisas do transporte público? Eu acho que, apesar da saúde pública, acho que esse é o terceiro mais deficitário problema que a gente tem no Distrito Federal. Sim, sim. Então, assim, quando você falou aí de lotação, né? Eu via muitos ônibus, eu chamava de lata de sardinha. Lata de sardinha. Inclusive, no início da pandemia, que era autorizado eles rodarem, tinha que usar máscara e manter o distanciamento. Como? Distanciamento onde? Só que no transporte público não tinha essa exceção, né? É as lacunas que deixaram o decreto do governador, né? Mas aqui a gente não quer fazer essa crítica também. Mas, assim, o transporte público tem que ser melhorado. Isso é fato. Seja ele no Guará, seja ele na Ceilândia, seja ele em Planaltina, seja ele em Braslândia. E falta de investimento. Mas um investimento coerente. Não é você pegar e transferir 2 bilhões para os donos da empresa. É investimento na qualidade do transporte, ônibus novos, mais ônibus, que tem que ter. Uma cidade como Recanto da Zema, um exemplo.
que tem um transporte até razoável, mas não é o suficiente. Tem que ter mais ônibus, tem que ter mais linhas, porque a população realmente cresceu. Hoje a gente tem 2.203.000 eleitores, né? E mais ou menos um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Então, a gente não está acompanhando isso. A gente está com a ideia de uma população de 1 milhão de habitantes. Então, se você for focar em 1 milhão de habitantes, o transporte público nunca vai funcionar. Sim. Né? Então, a gente tem que fazer esse parâmetro, botar tudo certinho. Se é 3 milhões, vamos fazer um estudo para o transporte de 3 milhões de habitantes. Então, é assim que tem que ser feito, com qualidade sempre, e muito mais ônibus que a gente precisa. O Guará é uma exceção, tem um metrô, algumas outras cidades, mas a gente tem um déficit muito grande de transporte. Em todas as cidades tem que ter mais ônibus e ônibus com qualidade. Bem, você falou de lata de sardinha, eu vou falar uma coisa para você. O que é o metrô, então? Muito Complicado, difícil. muito difícil, né? A gente tem uma tarifa cara, o usuário paga. Se você for numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, você tem ônibus com ar-condicionado, você tem um metrô com ar-condicionado, e aqui a gente paga muito mais caro e não temos dessas benfeitorias. Então, assim, a gente tem que observar tudo isso, a gente tem que sempre melhorar. E eu acho que no metrô já demorou de ter um ar-condicionado no metrô. Sim. Porque eu sou usuário do metrô, quando precisa eu utilizo. E eu acho que é necessário. Quando está muito lotado, fica muito quente e as pessoas sofrem muito. Então, é para benefício da população, tem que sim buscar essas melhorias. Você que conhece o Guará, a gente tem Guará 1, Guará 2, Lúcio Costa, né? São as áreas que as pessoas mais conhecem e mais habitam, né? Porém, a gente tem um centro de saúde no Guará 1, um centro de saúde no Guará 2, um centro de saúde na 38, um hospital que antigamente era centro de saúde, e o pessoal está falando há anos, e tem pedido há anos aí, que construa-se um hospital na cidade. Isso tem projeto de vários governadores, mas nunca saiu do papel. O que você acha disso? Os profissionais de saúde do Guará, eles trabalham dobrado. Eu falo isso porque eu sou atendido pelo EBS 2, Sim. ali na 17, né? E eu sempre fui muito bem atendido, mas hoje a gente tem um problema muito grande, falta de profissional, saúde precária, a gente tem um atendimento difícil demais. Eu já levei minha filha recentemente no Hospital do Guará, que diz ser um hospital, mas nunca foi um hospital, e a gente tem que melhorar a saúde pública. Por isso que eu assinei o compromisso em cartório de continuar sendo atendido pelo Sistema Único de Saúde, porque eu vou ser bem sincero, desde meus 9 anos que eu vejo propaganda eleitoral, eu vejo político falando, eu vou destinar emenda para a saúde, eu destinei não sei quantos milhões para a saúde, e a saúde só piorou. Dos meus 9 anos aos 40 anos, eu só vi piorar. Então essa não é uma solução apenas. Tem que sim investir, destinar emenda, mas tem que fiscalizar. E eu acho que o deputado ele tem que estar lá, sentado, marcando consulta, sendo atendido, que eu acho que é só assim, em qualquer lugar, seja em Brasília, seja no Brasil, o deputado ele tem que ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Deveria ser obrigatório, deveria ser lei para um deputado fazer isso. Só assim teremos uma saúde pública de qualidade. A gente está no site Fora do Canal, www.foradocanal.com.br. Se você chegou agora e está assistindo essa entrevista, este que está falando com a gente é Léo Rangel. Você pode interagir com a gente, mandar a sua pergunta, você pode chegar no site, lá abaixo da palavra mural, você clica em adicionar, bota o seu nome, a cidade de onde você está falando, uma mensagem para quem é, o seu e-mail e a mensagem a gente recebe por aqui, porque a gente tem um up e um down de audiência e a gente tem sempre que repetir aí para você interagir com a gente. Agradecer novamente a Luana Queiroz, que nos ajudou aqui na nossa audiência, ela está lá pelo YouTube. A gente também temos aqui a Maria Luísa, que também está lá no Facebook. Então você pode ajudar a gente na nossa programação, fazendo aí uma pergunta para o nosso convidado. A gente está com bastante gente aqui, então nos prestigie. A gente tem aí também visto e ouvido, né, na imprensa que parece que depois que criaram a palavra feminicídio, né, parece que aumentou. E você, como advogado penal,
como você tem visto aí essa necessidade da mulher e da população em ter segurança? Eu não quero nem falar como advogado, eu quero Tá bom. falar como um homem cidadão. Eu fui criado com mulheres, no meio de mulheres. Então, assim, vejo que o feminicídio está muito grande, está enorme, está triste demais. E assim, e não adianta você modificar a lei, agora eu vou falar como advogado, não adianta você modificar a lei, botar pena perpétua, pena de morte, que isso não vai mudar, que isso é cultura. Se a gente não conseguir mudar a cultura de nós homens, lá desde o ensino fundamental, ensino infantil, entender que a gente veio de uma mulher, daquele seio, que a gente deve respeitar a mulher, nada vai mudar. Então é uma política que eu quero fazer muito forte de valorização das mulheres, para começar no ensino infantil, para relacionar as crianças, deixar viver juntas, porque é necessário que o professor explique a importância da mulher para uma criança, para um homem, para que ele crie essa cultura de sempre respeitar a mulher. Então não adianta a gente criar leis, penalizar, fazer uma coisa mais drástica que não vai mudar, porque a gente tem que pensar na cultura do homem desde a sua nascença. Então, se a gente não conseguir mudar isso, a gente não vai mudar a nossa realidade. A gente vê muito o meio do caminho. A gente tem começo, meio e fim. A gente tem infância, adolescência e fase adulta. Você tem ideias assim para dar um atendimento ao idoso? Muito importante. O Guará tinha o ginásio do CAV, que os idosos utilizavam muito. Era uma forma de convivência, de lazer, de estruturação da saúde. E hoje a gente não tem isso lá, né? Então a gente vai lutar muito, né? Porque um dia eu serei idoso também. Sim. Hoje eu tenho uma avó que é quase centenária, que mora na 34, que ela faz suas caminhadas. E eu vejo a necessidade dos nossos idosos, tanto do Guará ou de Brasília, ter um espaço de convivência. Um espaço de convivência onde eles vão se interagir. Eles vão fazer atividade física, vão aprender novas coisas, novos cursos. É importantíssimo a gente ocupar a mente dessas pessoas que muito fez pela gente, e eu acho que é necessário a gente fazer por elas agora. Então, assim, eu quero sim poder aplicar recursos na construção de parte de convivência dos idosos, que eu acho essencial, porque é uma forma de valorizar. Porque eu tenho uma vida hoje, eu tenho que agradecer ao idoso que construiu isso para mim. Sim. Então é questão de valorização, é um respeito com relação ao idoso, e isso eu quero fazer, destinar a emenda para que seja feito exatamente assim, em todas as cidades do Distrito Federal. Você falou da infância, da primeira infância, né? E que muito a criança deveria ter espaços de interatividade infantil, porém os pais têm que trabalhar e têm que colocar a criança na creche. Fala-se muito, até o governo federal, na área jurídica, obrigou que todos os governos tivessem espaço de creche. Porém, a gente vê que não é essa a realidade. Você conhece essa realidade dentro do Guará? O Guará a gente tem um problema muito sério. E não só no Guará, eu vou generalizar para o Distrito Federal. Sim. Nós já deveríamos estar aplicando a educação integral. Certo. Não de hoje, de muitos anos. E eu quero lutar sim pela educação integral. É um compromisso que eu tenho registrado em cartório, lutar pela educação integral, mas não a educação integral das crianças ficar todo o tempo na escola. Né? Eu quero fazer contraturnos. A criança estuda um período e o outro período ela escolhe. Tem que dar essa oportunidade para elas, fazer parcerias até com as Forças Armadas, que tem um espaço excelente que não está sendo utilizado, e essa criança escolher, ou o pai dela escolher se ela quer fazer um esporte, uma natação, que já quer estudar línguas, desde a creche, que isso é importante, robótica, e estimular isso a criança. Então, o nosso foco é isso, é educação integral, desde o momento, até para ajudar os pais a procurar um emprego melhor, ou até procurar um emprego, deixando a criança na escola pública, uma escola pública de qualidade, que eles possam deixar ir trabalhar tranquilo, e ele sabe que quando ele voltar, o filho dele estará lá, e tenha certeza de que é uma educação mais precisa, de qualidade, que o futuro do filho dele está bem garantido. Eu tenho aqui uma pergunta de Érico Vieira, ele está no Gama. Ele pergunta: qual é a sua proposta para a melhoria da infraestrutura e lazer do Gama?
Ah, isso é muito importante. Antes, o lazer, a cultura do Gama também é muito forte. A gente tem uma cultura muito forte no Gama. O Gama precisa revitalizar os seus parques, as suas pracinhas, né? Para quem tem filho pequeno, sabe disso, dessa importância, porque o Gama é uma cidade privada do lazer. Essa é a realidade. E a gente precisa sim investir, e aí é onde é que entra o deputado. A questão de investimento e de fiscalização desses investimentos para a área de cultura, lazer, que o Gama precise muito. Eu conheço a realidade do Gama e é isso que eu quero fazer. Destinar recurso e fiscalizar junto com os moradores essa precariedade, que a gente quer melhorar sim. Botar um lazer, um esportes, tudo de qualidade para a população do Gama que merece muito, que a gente já vem sofrendo há muitos anos a precariedade, tanto não só do lazer, quanto do esporte, mas dos serviços públicos no geral. Isso é uma luta que eu estou travando, que eu travarei na Câmara Legislativa em melhoria do benefício dos moradores da cidade do Gama. Léo Rangel, 12344 é o seu número de deputado distrital como candidato. Repete aí o seu número, os seus contatos, para que as pessoas possam entrar em contato com você, redes sociais, onde você se encontra, WhatsApp, que seja. Eu sou o Léo Rangel, meu número é 12344 e me encontra muito fácil no Instagram, é Léo Rangel DF. É só seguir a gente, que lá vai ter toda a nossa história, todos os nossos projetos, todos os nossos compromissos e nossas ideias. E é muito importante, porque a gente às vezes busca mais a amizade do que o voto, porque o voto é consequência da amizade que eu tenho no Instagram. Então você estando lá vai ser importante demais para mim, porque a política vai passar e nossa amizade vai permanecer lá. Bacana. Léo Rangel, como é que é? Deixa eu entrar aqui. Vamos aqui no computador aqui, né? A gente tem um tecladinho aqui, a gente vai lá, bota lá. Léo Rangel. Já aparece. Léo Rangel DF, tá aqui, ó. Tá Isso. seguindo ele? Falar pra você, o cara tá bem seguido, tá? Tem bastante seguidores, tá bem desenhado, tem sim críticas ao governo, né? Tem ele aqui no teatro também. Você é casado, né? Sim, sou casado. Bela esposa. Obrigado, obrigado. Família, como é que tá? Você tem 2 filhas, que idade mais ou menos? Eu tenho uma filha de 4 anos, a Alice, né? Alice. Minha espoletinha. Uhum. Tem uma Manuela, 10 anos, 10 né? anos. Que é a minha intelectual. Opa! Gosta muito de estudar, muito dedicada. E faz o meu mundo ficar rosa, né? Sim. O mundo masculino rosa. Você é bem servido, né? Uma mãe, 3 irmãs e 2 filhas ali na mulher. Você está rodeado de rosas mesmo, né? Eu até brinco com meus amigos que eu nasci nas rosas. E minha morte também vai ser nas rosas. Rapaz, fala de morte não, fala de coisa boa. Não, mas a morte é uma coisa boa, coisa né? boa, coisa boa. A gente tem que saber tratá-la com naturalidade. E assim, eu sou muito feliz. O dia que Deus me chamar, eu estarei feliz, graças a Deus, com a minha família. A família que eu tenho me deu oportunidade de ser quem eu sou. Então não posso nem reclamar de nada nesse mundo. Agradeço muito a minha esposa, minhas filhas e até minha equipe que se tornou minha família hoje, né? Sim. A minha equipe é como estar lá em casa, a gente se encontra, também é minha família. As pessoas que me ajudam nessa campanha, quem não era meu amigo hoje se tornou meu irmão. Bacana. Né? Léo Rangel. Opa, caiu aqui. Falar uma coisa aqui pro Léo Rangel. A gente tem aí esse podcast, ele vai ser reprisado, independente de ser nas eleições ou não, a gente não vai tirar do ar, vai continuar no YouTube, vai continuar no Facebook, vai vir eleição. A gente convida você, se você for eleito, se quiser aparecer, fique à vontade para estar no Fora do Canal e divulgue, porque quanto mais você divulgar, além da sua profissão, você vai divulgar a sua pessoa humana que é, e que as pessoas vão aí te dar aí a chance de aparecer para o mundo. Tá? Na verdade, eu que peço oportunidade para entrar na vida dessas pessoas. Né? Porque eu gosto muito de fazer amizades. Quem me conhece sabe quem eu sou. Eu sou um cara muito leal, muito honesto com meus amigos, porque eu perder um amigo é como se perdesse um pouco uma parte da minha vida, da minha história. Então jamais eu quero fazer isso. Então vocês estando
fazendo parte da minha vida. Eu estou muito mais feliz do que vocês, com certeza. Tá certo. Vai lá no Instagram e deixa uma DM. DM você não sabe o que é, não, tá bom, é direct. Vai lá, deixa um direct lá pro Léo, para convidar ele para ir na sua casa, para apresentar suas propostas. Manda uma mensagem, com certeza a assessoria dele tem um telefone de WhatsApp para te atender pela DM. A gente está dando uma força aqui para todas essas pessoas que têm uma história na cidade e que querem vê-la melhor. A gente agradece a sua conexão onde quer que você esteja e continue assistindo Fora do Canal. Vai acabar a eleição, mas vem muita gente bacana contar a sua história no Distrito Federal, tá bom? Até o próximo Fora do Canal.